Olá, sejam bem-vindos ao Chama Pro Papo. Eu sou Rosiane Araújo e este lugar é onde a conversa encontra a conexão. E nosso bate-papo de hoje é sobre como desbravar a maternidade e a vida profissional. E para conversarmos sobre esse assunto, eu trouxe 3 incríveis profissionais, onde nós vamos trazer a vida corporativa versus o mundo empreendedor. Estou aqui com a Natália Torres, com a Tamires Ramos e a Érica Vendramini. Natália, por favor, se apresente. Bom, eu sou a Natália Torres, eu sou analista de sistemas do Banco Pan. Tenho 2 filhas, a Estela de 5 anos, Maitê de 2 anos, sou casada com o Júnior. E vamos conversar um pouquinho hoje. Bom, sou a Tamires, atuo como gestora à frente de 2 unidades da Remax, a Remax Trentina e a Remax Convicta. Casada com Gabi, mãe do Bernardo, de 11 anos, e do Tonton, de 6 anos. Eu sou a Érica Vendramini, sou sócia e fundadora do grupo Magtech Tech Laser, né? Sou mãe do Henrique, hoje com 19, esse mês ele faz 20 anos. E a namorada, o Fernando. Então, vamos conversar aqui hoje. Perfeito. E agora eu quero começar com vocês, nesse meio de caos, que é a maternidade. A gente tenta planejar tudo, né, meninas? Fazer tudo certinho e tudo mais. Mas, às vezes, tem uma coisa ou outra que não dá certo. E no meio dessa coisa que não dá certo, sempre vem um perrengue engraçado. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma coisa que vocês poderiam compartilhar, de algum fato engraçado. As duas poderiam até se apresentar aí, se fazem home office ou não. A Natália estava contando para mim que faz home office, sistema híbrido, né, Nath? Isso, agora a gente está com o sistema híbrido. Exato, e a gente sabe qual é o desafio de você trabalhar em sistema híbrido, home office com criança em casa. Exatamente. Ou é só eu que passo por isso? Não, com certeza não. Ai, gente, meu filho vai fazer 20 anos. O home office ficou... É de outra fase, quando né? ele era criança, estudar, né? Quando ele era criança, eu não tive... Mesmo depois maior, com pandemia tudo, eu não tive essa fase de home office, né? Então, tem que lembrar bastante coisa 20 anos atrás. Era carregando, né? Pra cima e pra baixo. Exatamente. Bom, eu tenho um episódio engraçado que aconteceu, foi na pandemia, então a empresa que eu trabalho já tinha a questão do home office antes, até da pandemia. Foi até interessante, porque eles, né, foram um dos pioneiros aí nessa questão do home office. Mas aí, quando eu tive a Estela, minha mais velha, a gente entrou na pandemia e aí eu era 100% em casa, né? E eu com a Estela pequena em casa. Então, teve alguns perrengues, mas assim, eu acho que o mais engraçado foi uma apresentação que eu tive que fazer para toda a gerência do banco. Era uma apresentação super importante. Sempre assim, né? Exatamente. A apresentação durou umas 2 horas com várias pessoas e até então estava tudo bem. A criança lá no chão brincando, ela devia ter uns 2 anos, tem isso, eu acho, um pouco menos. E aí, justamente, eu tinha uma frase de, 2 minutos para falar. Nesses 2 minutos, ela entrou no quarto com a mão toda cheia de cocô. Que delícia! Ela tirou a fralda e mamãe, cocô, mamãe, cocô, mamãe, cocô. E eu falando, e eu toda desconcertada, câmera aberta, todo mundo olhando pra mim, e eu... Então, gente, só um minutinho. Parei, mutei, né, o microfone, não desliguei a câmera. Sua filha, só um minutinho. Aí terminei de falar o que eu tinha que falar. Aí fechei a câmera, né? Acabou o meu momento ali, fechei a câmera e fui socorrer a criança. A sala tava daquele jeito, né? Meu Deus. E aí depois eu voltei na apresentação, tava sendo gravada, e aí eu voltei pra ver o meu momento ali, pra ver como que tinha sido. Graças a Deus deu tudo certo, não pareceu. Depois eu até conversei com o meu gestor. Ele falou, não, fica tranquila, não transpareceu. Eu falei, fui super natural, eu falei, ai, que bom. Mas na hora, nossa, eu acho que eu fui pro céu e voltei, assim, em segundos. Eu imagino que você tá ali preparada, focada, de repente entra a criança gritando ainda numa Exato. situação dessa, né? Meu Deus. A gente E fica aí tanto totalmente. tempo pra ela entrar, né? E foi justamente a hora que eu estava falando. Mas foi... Parece que escolheu foi aquele situação- momento, né? As Isso. crianças Seu têm momento que de gritar. brilhar. Vou fazer a minha mãe passar vergonha. É bem isso, eu vou ouvir a voz da mamãe, eu vou lá. É sempre É assim. isso. Que bom que eu me sinto mais confortável também, porque eu vejo que eu não tô sozinha nessa, porque eu já passei por isso várias vezes com a Cecília em casa, né? Ela doente, eu falo, nossa, minha filha tá doente em casa, com febre e tal. De repente entra na sala correndo, gritando, e falo assim, eu juro que ela tava doente. É sempre Ela assim, né? permanece doente, mas... Exatamente, por isso que ela está em casa, né? E que bom que as pessoas hoje estão mais compreensivas. Acho que a pandemia nos ajudou em relação a isso, né? As pessoas já estão acostumadas com essa dinâmica de criança em casa. Não tem jeito, nós somos mães, né? Então, antes de ser profissional, nós somos mães e por aí vai. Então, não tem como a gente abrir mão disso, né? E entrando nesse clima, né, de criança aprontando e tudo mais, eu quero trazer um quadro com vocês aqui. Vamos estrear esse quadro. Quem nunca
Então, eu quero ouvir de vocês alguma frase de alguma coisa que aconteceu. Porque mãe só muda de endereço, né? Eu aposto que tudo que a gente vai conversar vai ter algo em comum entre as 4. Mesmo com a Érica aí falando que vai ter que relembrar, aposto que ela vai passar um filme enquanto ela escuta a gente, né? Mas é só muda de endereço, né? Então, eu vou começar por mim. E depois vou passar para a Natália. Ai, tá bom. Quem nunca colocou a criança para dormir e dormiu antes da criança? Eu já fiz isso. Normal. Todas, né? Todas, Eu falava, exatamente. filho, ligava a televisão. Não era tablet ainda, celular. Tudo bem que 20 anos não é tanto tempo, mas eu lembro lá em casa, tinha uma televisãozinha no quarto, aí às vezes eu queria dar aquela descansadinha e ele era muito bonzinho. Aí eu colocava ele lá, ligava a TV, fica assistindo o desenho, mas era coisa de 15, 20 minutos, só aquela cochiladinha, porque daqui a pouco a gente tava, mamãe. Mas 15 minutos para uma mãe é como se fosse uma noite. Faz bastante diferença. Diferença mesmo. Vai, Nath, quem nunca? Ah, comer doce escondido, né? Nossa, também. Com certeza. Aí ela, não, tô aqui lavando roupa na lavanderia, tá ali comendo um chocolatinho para as crianças não ver. Afinal, criança não pode comer, né? A gente Exatamente. pode, né? Sim, sim. E aí, tá. Putz, no meu caso é muito recorrente, filho. Espera um pouquinho que a mamãe só vai tomar banho e já vem deitar com você. Quem nunca, não é verdade? Espera Não a criança acontece. dormir, né? E ele dorme muito fácil, então o mais novo, né? Então funciona bem. E você, Érica, agora com filho já grande, 20 anos? Ai, meu filho já nem mora mais comigo, já tá independente. Então agora já é outra fase, né? Da maternidade, né? Então a preocupação continua. Mando mensagem, filho, tá em casa, filho, comeu, aquelas coisas de mãe que a gente achava, né? Eu não vou ser assim quando eu for mãe, Quer né? excesso. Mas pra gente, não sei, pra vocês, mas pra mim parece que ele ainda é um bebê, entendeu? Deixa ele ouvir isso, ele me mata, mas pra mãe, né? Então, o cuidado, lógico que eu não vou passar o dia mandando mensagem, saber o que ele fez o dia inteiro. Vontade dá, né? É que a gente trabalha junto, né? Meu filho, ele é um dos meus sócios, então Olha a que gente legal, gente. trabalha junto hoje. A maternidade tem que dar retorno, né? Sim. Com certeza. Ele trabalhou muito comigo, então hoje ele é um dos meus sócios. Então, por mais que a gente trabalhe em setores diferentes, assim, não dá para ficar conversando o dia inteiro, mas a gente tem algum contato diário, né? Então, mas mesmo assim, de noite a mamãe manda uma mensagem. Acho que o quem nunca agora deve vir daquele lugar de tentar pescar uma informação que às vezes eles não querem dar. Né? Eu acho que você vai tentando encontrar caminhos, né? E bem o que ela disse, né? A gente fala que nunca vai fazer isso, né? Aham. Então a gente percebe que mãe só muda de endereço mesmo. Exatamente. E muda, eu até falo pro meu filho às vezes, mesmo que mudem as gerações, tem coisas que eu vejo que minha mãe fazia, eu acabo fazendo, por mais que tenham passado alguns anos, né, gente? Não muitos. Eu continuo fazendo, entendeu? E eu vi isso que é engraçado. São coisas que a gente achava exagero das nossas mães, Sim. que a gente acaba repetindo por ser mãe e ser involuntário, né? Exatamente. Você fala, depois que você fez, você fala, nossa, minha mãe fazia isso, e eu aqui fazendo. A mesma coisa. E eu não sei vocês, mas eu percebi assim que antes de ser mãe eu tinha um pensamento, durante a gravidez eu falava que eu ia fazer de uma forma e depois você faz Com totalmente certeza, muda tudo. É o E aí- mundo dando tapa na sua cara o dia inteiro. Exatamente. Não, e as meninas aqui, né? Eu e a Érica, a gente não pode compartilhar essa história, mas as duas têm segundo filho, né? Sim. Então todas falam que no primeiro você ainda tenta ser mais regrada. Já o segundo fala, meu, vamos. E o segundo vem Primeiro com o ajuda a gênio criar, dele, né? É. Já vem com o mapa aí, já manual, né? Facilita bastante pra nós. A gente deu risada, a gente se divertiu, agora vamos entrar num papo sério, né? Que é o nosso gerenciador de tempo. Como gerenciar tempo. Como que uma rotina de uma CLT se compara com uma empreendedora ou não se compara? Eu acho que não se compara. Porque a questão do CLT tem que ter um horário fixo. Você tem que entrar às 9 da manhã, você tem que sair às 6 da tarde. Por mais que você não... Naquele dia você tá tranquila. Eu, por exemplo, eu trabalho com atendimento. Então, eu não posso falar... Vou fazer minha unha às 3 horas da tarde porque eu tô tranquila agora. Não, 3 e 2 eu posso receber uma ligação e eu tenho que estar na minha mesa para atender. Sim. Eu acho que, né, na minha visão CLT, é essa parte mais difícil, porque eu tenho um gestor ali para prestar contas. Então, por mais que minhas atividades estejam entregues, nas minhas atividades hoje eu não consigo, por mais que esteja, né, ali, como eu disse, tudo entregue, eu não consigo sair da minha mesa para resolver os problemas particulares.
que eu acho que é um pouco diferente do empreendedor, porque aí consegue organizar um pouco de falar, não, olha, agora eu tenho essa agenda livre, eu vou ali resolver o negócio, enquanto eu tenho alguma outra pessoa que pode resolver isso aqui pra mim. Né? Na minha visão, eu acho Sim, que é. faz sentido, um pouco, concordo. E pra vocês, qual que é o maior perrengue de ser empreendedor e mãe? Nossa. Porque ser parece tudo empreendedor e maravilhoso. mãe. Agora eu fiquei até com inveja da Nath falando. Não que seja maravilhoso, né? Eu acho que na realidade tudo tem os dois pontos, né? Positivos e negativos. Então, é como a Nath falou, o fato dela ficar ali também engessada e presa num horário certamente é algo desafiador. E pra mim, eu acredito que a demanda realmente sem fim, porque a responsabilidade é minha e vai ter que ser entregue, porque outras pessoas dependem desse meu trabalho. Então, eu acho que o maior desafio é esse e saber dosar, né? Porque muitas vezes, principalmente dependendo da fase da criança, ela não vai te demandar ali a atenção nua e crua, ela não vai falar, ela não vai verbalizar. Mas ela demonstra isso através de atitudes, de algo que começa, de repente, mal na escola, ou, sei lá, uma convivência desafiadora com um amigo. Então, tem que ter esse jogo de cintura e esse equilíbrio. Eu acho que o desafio está muito grande entre os dois nesse ponto. O seu maior desafio, Érica, com seu filho que trabalha com você, para você é tranquilo, para ele entende essa situação, entre os funcionários também? Como que funciona para você essa dinâmica? Então, a empresa, a Magtech, tem 20 anos, né? Quando nós começamos, eu estava grávida, né? Então, o Henrique praticamente sempre trabalhou comigo, né? No início, a minha mãe me ajudava a cuidar dele, quando ele tinha 1, 2 aninhos. Foi para a escolinha, período integral, né? Então, eu fiquei grávida com 22 anos. É diferente quando você tem uma cabeça mais madura. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não carregava essa culpa de trabalhar. Às vezes era meia-noite e a criança estava comigo testando máquina lá, né? Que eu sou da área industrial. Então, hoje, quando passa um filme na minha cabeça, eu vou voltando lá atrás, que eu vou vendo... Gente, eu não acredito que eu fazia isso, gente... E eu converso muito com ele, porque hoje, com o entendimento de vida que eu tenho hoje, que é diferente, eu me culpo muito, né? Por mais que, assim, eu não fui casada, né? Sempre morou eu e meu filho. Muitas vezes eu chegava em casa, eu não queria saber de nada, de que ia arrumar roupa, nada. Eu ia ficar com ele, ia brincar, eu tentava aproveitar o tempo que eu tinha. E eu viajava muito também, eu atendia cliente... Então, eu atendia o Brasil inteiro. Então, quase toda semana eu estava viajando, mas eu fazia o possível para ir voltar no mesmo dia, ou voltar no dia seguinte. E ele ia para a empresa comigo também, né? Então, foi essa rotina. Tanto que hoje ele seguiu, quando ele entrou na adolescência, o pai dele também é meu sócio, fizemos ele trabalhar com a gente, foi por livre, espontânea pressão. Mas hoje ele me agradece, eu sempre falava para ele, né, não, um dia você vai me agradecer. E hoje ele fala, mãe, eu me sinto diferente da minha geração, que ele tem amigos que não tem essa perspectiva já de trabalhar, de construir alguma coisa, e ele já tem uma outra visão. Né? Então, eu acho que esse contato que ele teve desde bebê, muitas vezes eu levava ele no carrinho, isso, de certa forma, influenciou a formação dele, continua influenciando, né? Eu acredito muito que a educação pelo exemplo, ele é muito valioso. E isso serve em todos os sentidos, não só a educação, mas também a liderança, né? Então, assim, você vê o quanto ficou isso dentro dele. Sim. O quanto ele aprendeu isso, né? Nós estávamos conversando antes, eu e a Tamires, falando da dificuldade, da nossa preocupação da nossos filhos viverem cada momento, tipo, a infância, sabe? Sem pular etapa, depois a adolescência, exatamente para não acontecer isso, sabe? Aliás, acontecer isso, né? Porque o que a gente vê muito hoje são jovens, não sei se pode falar que são jovens de 30 anos. Entendeu? Que aí namoram com pais que não sabem o que querem. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho também, entendeu? E olha que legal que você já o Henrique com 20 anos, ele já aprendeu isso. Você já conseguiu passar esse valor para ele, entendeu? Agora, eu acredito, eu não sei a opinião das meninas aí, que agora você vai validar a educação que você deu. Sim, entendeu? Sim, porque chega um momento que você fala, agora eu não posso mais educar, né? Não tem mais o que colocar. Sim. Literalmente agora a maternidade desenvolvendo. Né? Agora, sim, eu converso muito, a gente conversa muito, sempre conversou, né?
Então, mas ele tem as decisões dele. Quando ele me falou que ia sair de casa, foi difícil, porque a gente, como mãe, falei, meu, ele tem 19 anos, né? Como que ele vai sair de casa, tal? Mas a gente vai entendendo, a gente vê o filho feliz, é o que importa. Você saiu né? de casa com quantos anos? Eu saí com 23. Logo que ele nasceu, alguns meses depois eu já saí de casa. Então, essa é uma parte que eu também não tento culpá-lo. Ai, ou me culpar, por que ele tá saindo, né? Lógico que passam pensamentos na nossa cabeça, né? Por que meu filho quer ir embora? O que eu fiz, né? Mas, assim, é importante a gente ver a felicidade, né? Ele não tá saindo de casa para algo ruim, né? Pelo contrário. Pelo né? contrário, ele tá vivendo a vida dele, a independência dele. Então, hoje, né, já tá mais tranquilo isso para mim. Faz pouquinho tempo, mas já tá melhorando isso pra mim. E é importante isso. Já consegue falar sem o olho ficar cheio de Já, lágrimas. porque antes, se eu fosse falar, eu já tava aqui, em prantos. Ainda bem que a gente esperou, né? Alguns educadores falam que quando a criança, né? O adulto sai de casa, enfim, o filho sai de casa, melhor assim dizendo, existe um luto, né? Porque é o ninho vazio e tudo mais. Sim. Sim. Você passou realmente por isso? Terapia, né, gente? A gente tem que fazer terapia. Pra vida. Na terapia, eu acho que é autoconhecimento, né? Eu não vejo como terapia. Eu acho muito importante para a gente se conhecer, os nossos limites. Eu acho muito bom. E isso me ajuda bastante. E essa questão, assim, da maternidade trabalhando, como eu falei, para não sentir culpa, né? Então, às vezes eu carregava ele comigo, e eu converso muito com ele sobre isso, e ele fala, mãe, a vida que você me deu foi graças ao seu trabalho, né? As coisas que eu tenho hoje, tudo. Então, você não tem que se culpar. Então, isso é, assim, um conforto, assim, um alívio, né? Por falar em culpa, né? Eu falo assim, por mais que você crie estratégias para poder gerenciar o tempo, dar conta de tudo, né? Muitas vezes o marido também é um segundo filho, ou terceiro, né? No caso, não sei de vocês aí. O meu marido me ajuda pra caramba. Não posso reclamar, mas eu sei que alguns casos são segundo filhos aí, né? E eu percebo que um sentimento que vem bater na porta sem ser chamado. Sempre vai bater. Eu acho que independente de qual mãe for, é a culpa, né? Com certeza. Sim. E eu acredito, assim, que até conversando com a Érica, que é algo que nós temos em comum é que a questão da viagem, né? Érica, tipo, a gente precisa viajar, entendeu? Porque é necessário. Muitas vezes faz bem para nós, só que o sentimento de culpa? Como que você trabalha isso? Sim. Ou é só comigo com a Érica? Eu acho que a questão da culpa vem muito também da época que a gente vem vivendo. A questão de internet concordo. também. A minha mãe fala muito isso. Ela fala, na época que eu criei você, eu não tenho irmãos, mas minha mãe cuidou de quase todos os meus primos, não tinha internet. Então, Sim. cada mãe sabia o que era melhor pro seu filho. E Sim. fazia da forma que achava melhor. Não tinha aquela reguinha, né? Sempre Exato, colocada na sua sim, frente, onde você deve alcançar. Exatamente. E hoje não. Hoje a gente tem a internet aí você fica se comparando com milhões de mães. Cada mãe tem a sua rotina, a sua vivência. E aí uma quer ser melhor que a outra. E muitas vezes não pensa na criança, só tá pensando na mãe mesmo. E às vezes, né, tem mães que o marido banca a casa, não precisa trabalhar, então ela consegue ter todo o tempo ali pra ficar com o filho. Sim. Não dá pra comparar com uma mãe que precisa trabalhar, que quer ter uma carreira. E aí é essa questão, a gente acaba se culpando por coisas que não faz parte da nossa rotina. Eu concordo bastante com a Nath. Eu acho que, na realidade, na sociedade que a gente vive hoje, a culpa e a realização da mulher, elas vão sempre coexistir. Vai ser sempre... Então, eu tô fazendo algo, mesmo que não por necessidade, mas porque eu quero, porque eu gosto de trabalhar, porque eu tenho um propósito maior. Vai ter ali algo ou alguém, ou, de repente, até a nossa própria mente, né, nos sabotando, dizendo que a gente está tirando do tempo com eles, enfim. Então, eu acho que é lidar com essa questão. Elas vão existir. E aí, eu penso que o que eu estou deixando para eles como inspiração e exemplo, como você mesmo falou, é maior que isso. Então, poxa, geração de emprego, realmente buscar o que eu quero para minha vida como um propósito, o fato de eu passar algumas barreiras que são colocadas, né, como mulher, dentro de uma sociedade que ainda é um pouco machista. Então, são coisas que eu acho que ficam como exemplo para que eles também sejam úteis na vida deles. Eu penso que a culpa, ela vem, mas existe aí a contrapartida do entregar algo bacana que eles possam tomar como exemplo para a vida. Quando você viajava, também sentia esse sentimento de culpa?
Ah, sim. A culpa na maternidade é real, né, meninas? A questão é, assim, a gente sempre vai ser julgado, né? Exato. Então, se você é uma mãe que tem um marido que cuida da casa, nossa, ela não faz nada, né? Verdade. Ela só cuida dos filhos, né? Quero que as nossas mães aí, a minha mãe, quando eu era criança, ela não trabalhava fora, né? E ela sempre falava, a dona de casa não trabalha, né? E pelo Pelo contrário, né? gente. Trabalha muito mais. Que Eu trabalho, né? sempre falo que eu prefiro montar 10 painéis do que lavar Limpar uma 10 pias de casa. louça, entendeu? Não... A faxina da casa, cuidar da A faxina, criança. a cuidar do tempo inteiro, né? No caso, sou eu e meu irmão, mas no caso que nem a Tamires, né? Imagina, 6 nossa, filhos, 6 filhos, gente. né? Sem Então é complicado, mas essa questão de viajar, eu sempre tentava. Hoje eu não faço mais as viagens, eu tenho os funcionários que fazem, mas assim, hoje eles viajam num dia, faz a visita no outro e volta no outro, dentro do horário de jornada, como a Nath falou, no horário ali CLT. Eu não, eu muitas vezes saía 4 e pouco, 5 horas da manhã, pra pegar o avião, fazer o serviço, conseguir voltar no mesmo dia para a noite eu estar lá com ele. Mas isso era uma coisa que eu me colocava, eu queria voltar. Uma vez eu estava no aeroporto de Chapecó. E é um aeroporto pequeno lá em Santa Catarina. E aí deu uma tempestade lá, fecharam o aeroporto, porque esses aeroportos pequenos, eles fecham, chove um pouco assim, eles fecham. E aí eu fui falar, o que eu faço agora para voltar? Ela falou assim, olha, a expectativa é que fique 3 dias fechados. Eu falei, Meu Deus. Eu falei, moça, como assim? Eu tenho uma criança me esperando, eu não vou ficar aqui 3 dias. Eu falei, tem alguma forma de eu ir embora daqui? Ela falou, olha, você pode pegar um ônibus para Curitiba e de lá você pega um voo. Aí, o próprio ônibus da companhia aérea, né? Eu falei, tá bom. Eu passei a madrugada, 10 horas, acho que foram 10 horas dentro do ônibus, dormi no ônibus, cheguei. Aí eles mandaram a gente pro hotel, cheguei no hotel acho que 4 horas, 5 horas da manhã. Aí, quando foi 7, 8 horas já, passaram para pegar, para levar para o aeroporto. Eu cheguei lá, o aeroporto também estava fechado. Nossa. Aí eu fui sair de lá de Curitiba às 13 horas. Mas assim, era aquele desespero de eu preciso voltar para Preciso ir casa. embora. Sim. Gente, ele estava com a minha mãe, ele estava bem cuidado. Não tinha Mas a gente nada. se Mas é Mas nossa. porque eu a gente queria. carrega. Gente, como que a mãe vai deixar o filho tantos dias sozinho? Vocês têm ideia, a primeira vez que eu fiz uma viagem sozinha com uma amiga, foi em 2019, ele já tinha uns 13, 14 anos, sabe? Porque eu carregava muito disso, eu tenho que ficar com ele, eu tenho que cuidar dele, então eu A sempre... responsabilidade é minha, né? Eu sempre me cobrei muito isso de estar próximo, e ao mesmo tempo, depois ainda me cobrava que parecia que foi pouco, entendeu? Mas não, é que é a cobrança. Eu imagino vocês hoje... Porque, assim, como eu falo, 20 anos não é muito tempo, mas para a tecnologia, para a internet, já é uma mudança geracional, uma mudança né? muito grande. Sim. Então, hoje, se eu fosse ter um filho hoje, sabe, é muito mais complicado, imagina. A verdade, eu sempre falo que maternidade é igual jogo de videogame. Vai mudando a fase, vai ficando mais difícil. Quando você tá na maternidade, já te dá um desespero quando você fala que você vai ter alta. Você fala, meu Deus, e agora? Eu e o bebê em casa com o pai, como a gente vai dar Sim. conta? E você acha que aquele momento é o pior do mundo, né? Que nunca vai passar. Aí depois você passa os 3 primeiros meses, você fala, meu, foram os melhores meses da minha vida. Não, e quando você olha pra trás, voou. Exatamente. Né? Parece que Passou. foram 2 dias. Ai, Passou. gente, vou. Mas no jogo de videogame eu vou falar que existem fases que às vezes são um pouco mais. Com 2 você vai perceber isso. Quando você tiver. Porque existem fases que eles vão trocando. Então, fases mais difíceis de um, o outro tá de repente numa fase mais fácil, aí entra na fase difícil do outro. Nossa. É assim. E aí você vai toreando, entendeu? O videogame é com 2 personagens, digamos assim. Os jogadores ali. Exatamente, Ela tem que simultâneos. cuidar. É realmente. E com Eu não- personalidades bem diferentes. Bem diferentes, né, Nath? A gente sabe. Você também, né, Nath? As duas meninas têm uma personalidade Totalmente completamente diferente. É a princesa, A princesa e a doidinha. terrorista. Terrorista. E o nosso Lorde, né, Bernardo e o Tonton. E o Tonton, a mesma Não é por coisa. acaso que é É por isso. Tonton, né? A mesma coisa. É até um nome muito sério pra ele, né, Antônio? Antônio, diz a Cecília. Exatamente. Não condiz. E que dica vocês dariam pra quem precisa conciliar essa maternidade com a vida profissional? Quem quer começar? Ah, gente, eu acho que as pessoas não deveriam se cobrar tanto. Lógico, com uma frase da minha mãe, existem mães e mães, né?
A gente não pode ser hipócrita, dizer que toda mãe é assim, ou também falar que eu fiz tudo que eu podia. A gente falha, todo mundo falha, né? Então, eu acho que essa cobrança que hoje existe, né? Eu acho que não se cobrar tanto no sentido de ser a melhor mãe, como ser a melhor profissional. Eu sempre falo, pra mim, na vida, tudo é equilíbrio, né? Então, assim, não tem como você ser perfeita em tudo, ser melhor em tudo. Então, é equilibrar, entendeu? Hoje eu não vou lavar louça, hoje eu vou jantar e vou assistir um filme com meu filho. Filho, hoje a mamãe tem que fazer isso. Hoje eu preciso trabalhar, mas no final de semana a gente vai fazer aquele passeio. Então, eu acho que é isso, entendeu? Não se cobrar tanto, buscar o equilíbrio, que eu acho que a vida fica mais leve, melhor, né? Flui melhor, né? Eu acho, pra mim é isso. Exatamente isso. E não se comparar. Você sabe o que é Isso é melhor muito pra você. importante. Né? Muito. Você, acho que cada pessoa sabe o que é bom pra ela, né? Então é importante buscar uma ajuda, né, de um terapeuta, de um psicólogo, se a pessoa acha que tem necessidade. E não se culpar e não se comparar, porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua família, que, né? Famílias e famílias. Sim. Então, Cada um encaixa da forma que melhor cabe assim, né? Eu penso que a leveza é primordial, como as meninas falaram. E a organização. No meu caso, eu preciso realmente ter tudo bem organizado. Então, eu funciono melhor assim, tendo algo mais... Eu pego o domingo, já tiro umas horas do meu domingo para organizar minha semana, para tentar que flua o mais tranquilo possível. Óbvio que o caos faz parte, né? Eu não sei se mudei para Érica, mas tem um podcast que fala sobre isso, que é do Marcelo Toledo. Então, o caos a gente vive entre ele. O que nos cabe é organizar esse caos. Então, por isso é que eu tento organizar para que seja o mais leve possível, entendeu? E eu admiro muito você, porque além de ser mãe profissional, ainda consegue fazer crossfit, gente. Madruga pra fazer isso, como pode? mãe profissional. Encaixando, Exatamente. É o fã-clube dela, né? É exatamente isso, né? E até eu e meu marido, a gente costuma brincar muito, Nath, que é mais fácil criar filho dos outros, né? Você dá opinião, peraí, Nath, você tá com esse problema? Deixa eu... Aí quando chega em casa, eu falo, opa, não é bem assim, né? Assim. Quando você vai passar pela mesma situação, eu falo, não sei o que fazer. Essa é a verdade. Eu acho que é o que você falou, né? A dica valiosa aí, realmente procurar ajuda para ter uma profissional para poder te orientar, né? Uma boa profissional, porque hoje em dia isso também tá difícil de encontrar, né? E outra, né? Na dúvida, pede conselho a quem faz melhor, né? Você não vai pedir conselho para aquele que, de repente, você tá vendo que tá falhando miseravelmente. A gente falha, mas, né? Tentar pedir para quem você se inspira, para quem você vê que a coisa caminha bem. Então, é sempre bom também. Pedir ajuda é importante, né? Às vezes a gente quer carregar um mundo sozinha, Isso é fato. né? Então, eu acho que é importante você conhecer seus limites também. E quando você precisar de ajuda, até quando o Henrique era pequeno, ele devia ter uns 2, 3 anos, mais ou menos, a minha mãe era cabeleireira e ela trabalhava em casa. E tinha dias que ela trabalhava o dia inteiro, à noite, e muito de final de semana, né? Chegava final de semana, às vezes eu queria ir num shopping, comprar uma roupa, e tudo pra mim eu pensava, como que eu vou sozinha no shopping e tal, né? Aí teve um dia que eu falei, gente, eu vou no shopping e vou sozinha. Eu enfiei o menino dentro do... Como o nome que a gente se troca lá na loja? O provador. O provador, coloquei a criança dentro do provador. Falei, fica quietinho que a mamãe vai experimentar essas roupas. E assim, eu fui... Naquele dia, eu falei, chega, eu não vou ficar mais esperando, né? E, então, às vezes a gente quer muito ajuda e às vezes também a gente acha que a gente pode fazer tudo. Às vezes eu ia fazer faxina com a criança em casa. Falei, não, gente, eu vou lá, vou pedir pra minha mãe, dá pra você ficar Algumas aí, horinhas, né? Algumas horinhas pra eu... Porque às vezes você vai fazendo uma faxina com uma criança em casa. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha secretária. Mas demorou um Deus tempo, abençoe né, pra ela. conquistar. Amém, eu não vivo sem a Marcinha. Mas assim, antes não, eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar da criança e tinha que fazer faxina. E a criança com rinite, né? Como que você vai tirar pó do negócio? Não tinha Não, como. e é você limpando e a criança sujando a Exato, gente, a criança vinha atrás, entendeu? Espalhando coisa, comendo a bolachinha, a mamadeira. E aí pedir ajuda, né? Eu acho que às vezes a gente precisa de ajuda, ou pra mãe, ou tem que ter... Que é um ponto de partida, né? Que você Isso, fala assim, agora eu não dou conta mais sozinha, né? Sim. Cada uma vai ter uma forma de montar a sua rede de apoio, né? Exato. É a escola. Chegou um momento que eu falei assim, não dou conta mais da Cecília ficar em casa e trabalhar. Sim. Eu vou ter que levar ela pra escola. Ou até dou conta, mas a que custo?
O que isso Tudo vai tem preço, refletir em relação à exatamente. criança mesmo. Porque às vezes a gente pensa, você tá junto. Mas você já Qual tá qualidade, né? estressado num nível que você já não tá dando conta. Porque é isso, a Exatamente. gente... Eu passei por um episódio uns tempos atrás de sobrecarga do trabalho, por mais que eu seja CLT, né? Tenho ali minha carga horária. Eu faço plantão, então também, né? Tem essa questão do estresse. Eu sozinha, meu marido trabalha viajando. Tinha virado a noite de plantão, trabalhado o dia Nossa. todo, virado a noite, mais o dia todo. Chegou na noite, a minha pequena não queria dormir. Ela tem problema pra dormir. Depois que ela dorme bem. Mas pra dormir, ela me dá muito trabalho. E eu cansada, querendo dormir. Ela cansada também, não era culpa dela. E eu acabei estressando e surtando com ela. Depois que foi aquele chororô, aquela gritaria, aquele caos, a mais velha estatelada na cama, olhando, meu Deus, Quem é essa? casa. Chama minha mãe de volta. De volta. A hora que eu consegui fazer ela dormir, aí foi aquela coisa, né? E chorei. Passou aquele estresse e falei, não dá. Eu preciso me organizar e entender que eu não dou conta de tudo. Então foi aí que eu falei, não quero mais plantões tão longos. Conversei com meu chefe, conversei com meu marido, pedi para ele diminuir as viagens, porque é isso, a gente não dá conta de tudo. E vocês acreditam que esse rede de apoio para poder montar é mais fácil para quem é CLT ou para quem é empreendedor? Eu acho que não tem Não tem. diferença. É, Eu acho que é depende. muito nosso, né? Do perfil de quem pede. É muito a gente pensar. Uma frase eu ouvi de um mentor que é da empresa esses dias e que é verdade, a gente se vê como a régua do mundo. Então, a gente não é a régua do mundo. Se eu peço pra você algo e você me sinaliza que você não pode, é uma coisa. Agora, se na minha cabeça eu confabular, não vou pedir pra Rose, porque de repente ela tem a Cecília, ela tem as demandas dela, isso tá na minha cabeça. Eu não verbalizei pra você. Então, eu acho que é muito do nosso perfil. Essa coisa que a gente tem também como sociedade de precisar dar conta. Então, não, eu vou dar conta. Todo mundo dá, eu vou dar conta. E aí, mas eu acho que o pedir não tem É diferença, o famoso né? não, eu já tenho, né? Exatamente. Então, Exatamente. É que eu acredito que para nós que somos PJ, a gente não tem um horário fixo, né? É isso. Eu não sei como é para você, Nath. É que você até falou que tem plantão e tudo mais, mas deve ser algo meio que organizado, né? Mas muitas vezes você tem que estar fora do horário resolvendo um BO na empresa. Isso, como que você vai falar não, né? Às vezes surgem essas demandas fora do horário, aonde você tem que reinventar. Como diz a Erika, né? Falou de situações aí dela ir lá no provador. Vamos tentar, vamos reinventar. E isso eu acredito que isso acontece com nós mulheres. Eu falo pro meu marido, vai no mercado, leva ela junto. Não, como que eu vou no mercado com ela junto? Nossa, não vai dar certo, não sei o quê. E eu vou com ela no mercado, gente. Eu já ia com ela desde bebezinho, colocava no canguru e vamos lá, filha. Eu e você carrinho. temos que fazer. Já temos aí o entendeu? nicho de mercado, um e-book que a gente pode desenvolver. É verdade. Porque não, Só mas- para mamães ainda, né? Exatamente. A gente descobre que a gente consegue bastante coisa, né? Exatamente, consegue sim. Agora vamos fazer, antes de encerrar, eu quero fazer uma rodada com uma frase. Frase que só mãe ouve. Eu vou começar e aí vocês continuam aí, tá? começa... Tá. Eu vou começar ao contrário. Mãe, 30 vezes ao dia, gente. Essa é a padrão, né? É a mais, né? Muito mãe. Falei que eu vou mudar de nome até. Eu não tinha o pai do lado, mas assim, eu vejo todo mundo falar que o pai pode estar do lado. Exato. Mas mãe, pega pra mim, mãe. No meu caso, era só mãe. Pega, mãe. Pelo menos você não pede Pix, né? O meu sobrinho, ele já pede Pix. Já manda meu... Pix agora beijo, é bem alto. O meu filho, eu lembro, às vezes a gente chega cansado. E, gente, criança tem uma fase que eles começam a falar, a perguntar, querer saber tudo. E ele chegava, às vezes, da escola, contando coisas. Eu sempre tinha mania de ficar, filho, verdade. E ali, fazendo o que eu tô e não tava prestando atenção. Não adianta vocês falarem que vocês estavam prestando verdade, atenção. é A gente, verdade. às vezes, desliga. Tá E a no criança automático, percebe. tá no automático. Não, ele olhou pra mim e falou assim, você só sabe falar isso? Gente, eu fiquei chocada, porque até então eu não tinha percebido. A gente faz no automático. Filho, você tentando mostrar que você tá interessada, que você tá escutando. Ele, você só sabe falar isso? Eu falei, gente, que becado. Eu parei o que eu tava fazendo e fui escutar a criança. Escutar de verdade, né? De verdade. Ouvir, né? Escutando eu tava. Ouvir mesmo que ele tinha pra me dizer. Tempo de qualidade, né? Exatamente. E você? Eu acho que lá em casa a frase maior é mãe onde tá, né? Porque é incrível. Dois, né? Meu Deus do céu, não acha nada, né? Não procuram nada, na verdade, mas
normal, e aí a gente vai lá e encontra no mesmo momento, né? Se eu achar... Exato. Essa também é da Aí- Eu achei que eu nunca ia falar isso, Aí é a gente. questão que não é Gente. só os nossos filhos, são os filhos da nossa sogra também, né? Eu não queria dizer isso. Mas é muito real, né? Qual a dificuldade de encontrar algo? E a frase que a Erika falou é padrão. Se eu for aí e encontrar... Eu falo isso até para o filho da minha sogra também, Nath. Se eu for aí encontrar... Eu tô vivendo isso agora. Eu moro... Mas você pode nos dizer, não é morando com o assim? Fernando, é assim. Esses dias ele pediu, eu quero aquela blusa assim, assim, assim. Eu falei, tá no seu guarda-roupa. Não tá, eu já olhei. Eu abri o guarda-roupa. Na Nossa, eu achei que fosse uma camisa. Eu falei, a camisa tá aqui do lado, que é quase a mesma. É impressionante. Leitura dinâmica. Então, meu filho saiu, agora eu cuido do filho da minha sogra. Só trocou, né? Só. Não, e veio com um pacote completo, né? Veio. 2 filhos. Veio com De 2 quantos filhos. anos, Érica? Tem 12 e 7. 12. Aí, cada 15 dias, eles ficam lá com a gente. Aí é bom que você relembra, né? Tem o mais velho, ele me lembra muito meu filho, né? Que ele gosta de ficar lá jogando no computador. Eu já imagino o Henrique lá com o fonezinho. É legal, é uma Mata coisa... uma saudadezinha, né? É uma coisa diferente. Eu vejo e falo, nossa, meu, já tá tão grandinho. Às vezes eu falo pra ele, aproveita, que vai passar muito rápido. Não lembro de nenhuma outra. outra frase. Eu acho que, não sei, a Estela é muito dramática, mas ainda é muito pequenininha, né? Não tem uma frase básica, é mãe, mãe, mãe. Mas eu acho que tá na fase agora, né, que a gente tava até comentando das modinhas, né? Mas todo mundo tem, eu não tenho. Ai, sim. Eu acho que, Sim. eu acho que é uma fase Aí mais você vai difícil. falar o que sua mãe falava, mas você Mas não é todo todo mundo. É. Bom, é isso. A gente já tem frases e respostas prontas pra dar. Exatamente. É igual aquela que você vai no shopping, e na volta a gente compra. A gente compra. Gente, eu tenho usado isso direto. Eu lembro da minha mãe o tempo todo. Falei, mãe, pior que a minha filha é igual eu, né? Quando eu era pequena, então eu tô perdida. Eu estou agora falando, mãe, agora eu sei o quanto você sofreu. Porque não tá fácil. Minha mãe falava, um dia você vai ser mãe. Um dia... E você Meu, vai aquilo saber. ecoa na minha mente, assim. E é muito real, né, gente? E Só é muito passando, a real. verdade é essa. E para encerrarmos, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem ainda está nos assistindo hoje, que está perdida aí como mãe, ou que vai ser mãe, entendeu? O que vocês falariam, né? Ai. Eu queria até que vocês voltassem 5 anos atrás, quando naquele momento que vocês estavam lá perdidos, e agora a Erika vai ter que voltar 20, né, gente? Mas tudo bem. Ela que vai poder nos auxiliar mais ainda, né? Ela deve ter um manual ali de como criar filho, já cresceu. E eu queria ouvir de cada uma de vocês, qual que é a mensagem que vocês deixariam aí para as mães que estão nesse momento perdidas aí, falam assim, meu, vocês não estão sozinhas. Eu vi uma frase na internet, eu achei muito real, assim, que ser mãe foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, mas também a mais maravilhosa. E, de fato, né? Sim, sim. Acredite nisso. Exatamente. E não pensa muito pra ter filho, né? Você Não, quer ter, só vai, mas né? só vai. É. Você ficar pensando, eu preciso ter isso, eu preciso conquistar aquilo, você nunca vai ter verdade. filho. Então, só vai. É isso. Bom, é uma dualidade muito grande, né? O tempo inteiro. Eu acho que se eu, do futuro, né, 5 anos pra trás, eu falo isso pro Gabi muitas vezes. Quando eu olho pros dois hoje, agora, na fase que eles estão, vários desafios, vários perrengues, caótico, mas já é bem mais tranquilo. Então, eu voltaria dizendo que vai dar tudo certo, porque são fases, elas vão passar. Essa fase, inclusive, que a gente bota aquele terror de os cuidados, a trocar, e aí você entra, às vezes, num conflito com o marido por conta de uma coisa que, assim, é bem de boa perante ao que te espera lá no futuro. Então, vai passar. Essa fase que a gente vive agora é algo transitório, ali na frente a gente, com certeza, vai olhar pra trás e achar que foi bem bacana o trabalho que a gente fez. Ai, demos conta, né? Exatamente, a gente consegue. Gente, eu lembro quando eu fiquei grávida. Quando a gente fica grávida, todo mundo fala, fralda, né? Fralda. Fralda não é nada. Não é nada, né? É. Fralda não é nada. Assim, eu não tenho. Eu tenho só o Henrique, assim. É a minha única experiência. Eu não tenho... Ele sempre foi uma criança boazinha, nunca me deu muito trabalho. Ele é muito comunicativo. Então, na escola, eu vivia sendo chamada. Por quê? Ele aprontou, desrespeitou alguém? Não, ele conversa demais. Você não para de falar. Mas assim, com relação a notas, essas coisas, eu nunca tive problema com ele. Eu sempre fui muito próxima dele, sempre conversar. Os amigos dele sempre dormiram em casa desde pequenininho.
eu fui criada assim, né? Meus pais sempre foram assim comigo e lógico que assim, eu vou te falar uma coisa, você vai tentar fazer com o seu filho, pode ser que não dê certo. Então, assim, eu tentei criar o meu filho mais ou menos da forma que eu fui criada. Com muita liberdade de conversar, de perguntar. Eu sempre falava pra ele, eu falei assim, não minta. Se acontecer alguma coisa, você me conta, porque se eu souber pela boca de outra pessoa, vai ser pior. Então, ele sabia que ele ia levar a bronca se ele tivesse feito alguma coisa errada, mas ele me falava. Então, hoje em dia, esses negócios de internet, essas redes que a gente sabe que ficam aí escondidas, é muita coisa, é muita informação. Então, eu acho que a proximidade com os filhos é muito importante, a participação, você saber conhecer as pessoas com quem... Hoje ele fala, eu tô no bar com fulano, fulano, fulano. Aí eu falo, esse aí eu não conheço, quem é esse daí? Né? Então, até hoje eu pergunto, ele fala, não, mãe, esse é amigo não sei o quê, conheci não sei onde. E assim, eu acho que ser próximo dos filhos é muito importante. Primordial. Trabalhosa. Pra mim, Sim. para mim teve efeito, não vou dizer que é igual para todos, né? Mas para mim, ele jogava, sempre achei muito importante, porta aberta. Às vezes eu escutava uma voz diferente. Com quem você tá falando? Sabe? Já aconteceu ele jogava muito online, já aconteceu dele sair porque tinha umas pessoas fazendo umas perguntas estranhas. Eu falei, filho, o que aconteceu? Não, mas eu saí porque aquele cara tava perguntando não sei o que, não sei o que. Eu falei, isso Ele mesmo. já tinha um filtro, né? Isso mesmo. Então, assim, eu sempre conversei muito com ele. E a inocência da criança, eu sempre falei, Henrique, o mundo é maldoso. Por mais que a gente acredite, ai, mãe, mas ele é bonzinho, ai, mãe, ele... Eu falo, Henrique, você tem que tomar cuidado. Então, sempre conversar, né? Eu acho que o diálogo, a proximidade é muito importante. Sim. Em todas as idades. Desde pequenininho até já... Maiorzinho. Sim, um adulto. E eu acho que um ponto importante também, que complementa tudo que a gente trouxe, para que a gente consiga entregar uma maternidade melhor, a gente precisa estar bem. Então, como mulheres, a gente se enxergar para além da maternidade, do casamento, da filha, da irmã, de todos os papéis que a gente vive também é muito importante, para que a gente consiga realmente olhar para esse tempo de qualidade, para aquilo tudo que a gente entrega para eles. Uma vez eu ouvi uma frase, a minha terapeuta falou que pra gente cuidar de alguém, a gente precisa estar bem. Se você não estiver bem, você não vai cuidar de outra pessoa. Como você cuida de outra pessoa se você não tá cuidando de você? Isso para tudo, né? Maternidade, sim, trabalho, para tudo. Nossos pais, né? Exatamente. Sim. Então, isso é muito, muito importante. A gente, nessa correria, às vezes a gente não se prioriza, né? Eu demorei muito tempo para entender que eu era a prioridade, né? Parece egoísmo, né? A gente Sim. vive achando Até que é uma egoísmo. culpa, né? A gente fala isso. Não, muitas vezes eu me sentia egoísta, não só como mãe, né? Às vezes como filha, como irmã, sabe? Namorado. Então, muitas vezes eu fazia coisas, às vezes, que eu nem tinha vontade, mas, ai, fulano me chamou, se eu não for, sabe? E aí eu fui aprendendo a me priorizar para eu me sentir melhor e entregar algo melhor, né? Sim. Senão a gente não entrega nada também, É isso né? mesmo. Você quer fazer tudo, você não vai entregar nada. É isso mesmo. Um passo de cada vez, né, meninas? Exatamente. E eu quero agradecer vocês pela presença, a disponibilidade de vocês. Nós sabemos o quanto é difícil hoje, o tempo, conforme falamos aqui também. Então, ver mães disponibilizando um pouco de tempo para poder trazer um pouco de conteúdo, compartilhar história, experiência e tudo mais, para quem está nos ouvindo hoje, é importantíssimo. Ser mãe profissional é viver um malabarismo diário. Nem sempre dá certo, mas dá amor. Se você gostou desse podcast, compartilha. Chama pro papo, porque juntos somos mais fortes.